O convidado de hoje da Opinião do Dia é jornalista, autor do livro Portugal a Pé, chama-se Nuno Ferreira. Boa tarde, obrigada por estar connosco. Nuno, para alguém que diz que Portugal é um país mal gerido, mas definitivamente muito bonito, será fácil fazer uma seleção de notícias neste Portugal em crise? É um bocadinho deprimente ter que fazer a seleção de notícias. Ainda por cima estive a assistir à emissão nesta última meia hora, 45 minutos, e é um pouco deprimente. Encontrei uma notícia muito interessante, talvez a mais anticrise de todas, que é o facto do melhor cliente em 2009 da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto ter sido um carteirista e ter sido distinguido durante a Semana Europeia da Mobilidade. Esta notícia, para mim, aliviou-me da carga noticiosa e deprimente das outras. E quais são as outras que selecionaria hoje? As outras, pronto, a notícia da desistência da Nissan Renault da fábrica de Cacia e o facto de recordar que ainda em 11 de fevereiro estava um senhor que era primeiro-ministro português em cima de uma escavadora a anunciar a fábrica, é bastante desanimador e bastante deprimente. E não deixa uma grande imagem da nossa classe política, nem dos acordos que fazem para continuar a governar. Também para além desta notícia, há outras que deixam má imagem sobre este país em que vivemos? Ainda há bocado ligou-me um amigo meu, que é colega jornalista no Algarve, a desabafar e a comentar o facto de ter voltado. Estava neste momento na 125 e estava a desabafar precisamente sobre o facto de ter que regressar ao caos da EN125. Foi uma das estradas que eu atravessei no meu pelo país, exatamente. Atravessei alguns bocadinhos. E, portanto, esta notícia das portagens na A22 terem sido atacadas a tiro não é muito. Não traz muito bons sinais em relação a esta aplicação, assim, um bocadinho sem critério das escutas, das portagens nas escutas nas várias autoestradas que, entretanto, foram oferecidas ao Portugal, que a gente diz, dito profundo, e que, entretanto, se vê preterido mais uma vez, como o caso da A22 é apenas um. O caso da é apenas A23, um dos exemplos. Como é que é possível o país o Estado estar a oferecer uma A23 à região da Guarda ou à região de Viseu, ou no caso da A24, estar a oferecer-se a primeira autoestrada atrás dos montes e de repente tirar-se-lhe a autoestrada ou colocar-se lá uma série de portagens sem grande critério. Nuno, deixe-me fazer agora a transposição para a viagem que fez a pé ao longo de mais de 2 anos. Interromper? Claro que pode, claro. Pronto, havia ainda uma notícia ainda mais vergonhosa que esta questão das portagens, é a notícia que vem na página 9 do Público, mas que vem noutros jornais, que é a situação relacionada com a imigração. E em que os imigrantes admitem mesmo boicote geral ao envio de remessas de dinheiro a Portugal. No momento em que a imigração está a aumentar e em que se sabe há muito tempo que os imigrantes contribuem com remessas brutais para o país de milhões de euros para Portugal, e em que sabemos que os políticos vão com frequência ao estrangeiro apelar aos imigrantes para ajudar o país. Como é possível tirar-lhes mais consulados e tirar-lhes inclusivamente na Suíça, o ensino português? São algumas notas que ficam neste jornal, editado por si. Nuno, olhando para as outras vertentes e para aquela que já fizemos referência, essa sua viagem que durou mais de 2 anos, começou em 2008 em Sagres, desencadeou este livro, Portugal a Pé. O que lhe pergunto é se encontrou um Portugal, para além de bonito, difícil para acolher, por exemplo, quem quer fazer uma aventura como essa, andar a pé por esse país faro. É um país que não está muito acostumado a ver pessoas sozinhas a atravessá-lo, mas foi muito gratificante. Pronto, a partir de determinada altura
O Algarve foi o meu teste, foi a região de teste, subi as serras de Algarvias e desci até ao litoral e, portanto, serviu-me de teste para poder depois entabelar conversa e interagir com os portugueses do interior. Portanto, e as populações são muito diferentes de região para região? Muito diferentes. São diferentes dentro das próprias regiões, as populações mudam muito. Mudam conforme, de 30 a 30 km, por exemplo, podem mudar conforme se há desemprego numa determinada povoação, ou se houve algumas burlas ou roubos numa determinada povoação. Há sempre um grande desafio, existe sempre um grande desafio por parte de quem anda a pé em relação à forma como vai interagir numa determinada povoação. Portanto, as coisas mudam muito. Depois as regiões mudam também. E as condições também de cada região mudam muito? Sim, pronto, eu estava agora, por exemplo, eu estava a ver esta notícia da imigração. Há um peso brutal, um peso enorme da imigração e dos imigrantes na região, por exemplo, da Beira Interior e de Trás-os-Montes. Eu sou confrontado, enquanto vou caminhando, eu sou confrontado diariamente com o esvaziamento dessa região e com as marcas de imigração e com o facto das pessoas que falam comigo pensarem em emigrar, sobretudo as pessoas mais jovens, pensarem para onde é que hão de emigrar e perguntarem a outras se há oportunidades em Angola, se há oportunidades na Suíça de eles poderem. É um pouco, pronto, é um pouco doloroso atravessar algumas dessas regiões. Nuno, para alguém que é jornalista e que conhece o país com olhos também muitas vezes críticos e de observador, ficou com outra ideia de Portugal depois de ter passado em todas as regiões a pé? Claro, fiquei com outra ideia, embora eu há muitos anos que sou jornalista e tinha a minha forma de interagir com as pessoas e de ir aos locais era diferente, porque normalmente eu trabalhei 17 anos no Jornal Diário, então eu ia com um fotojornalista, íamos 2, 3 dias, regressávamos à base em Lisboa, então era completamente diferente. Agora, pronto, é um desafio muito grande andar de mochila e ser interpretado, pronto, ser visto como peregrino ou como contrabandista, ou então as pessoas de repente ao fim de 15 minutos de conversa as pessoas perceberem que eu era mesmo jornalista e receberem-me de braços abertos e perguntarem-me se eu queria ficar a viver ali. Muitas vezes acontecia isso, em Terra da Estrela ou junto ao Rio Paiva. E sei que ficou com a a ideia de que, de facto, a estrada nunca acaba. Nuno Ferreira, muito Exato. obrigada por ter vindo Obrigado, a esta edição da Opinião do Dia. Muito obrigado por me terem convidado.